Gente, muito boa noite a todos vocês, bem-vindos novamente, uma ótima semana aí para todos nós, né? Postei semana passada aqui para vocês, como a gente combinou na nossa primeira aula, postei o vídeo da nossa primeira aula, que é um vídeo explicativo, que é justamente trabalhando uma origem aí do direito tributário e financeiro, para a gente começar a entender esse contexto histórico, onde nesse vídeo eu expliquei o contexto histórico que passa desde o Brasil colônia, da época da descoberta do Brasil, até colonização, império, depois o Estado, a República Velha, depois o Estado populista, depois o Estado militar tecnocrático, até a gente chegar na nossa, então, Constituição atual, que é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Tudo que eu falei nesse vídeo e tudo que eu tratei nesse vídeo com vocês, turma, foram questões meramente voltadas às questões financeiras e tributárias. É claro que várias outras coisas no cunho e no campo do direito aconteceram também, mas o nosso foco aqui de estudo é o direito financeiro e direito tributário. Então, lá eu dispus essa situação. Para aqueles que assistem a aula hoje pela primeira vez, eu volto a lembrar aqui que qual que é a nossa questão esse semestre. Toda semana eu vou postar a matéria no nosso sistema aula, que é a matéria nossa teórica da semana. E juntamente com aquela matéria teórica da semana, eu vou enviar para vocês um link da minha aula explicativa no YouTube, onde vocês podem, nos dias que não tem necessariamente a aula efetiva com o professor à disposição, vocês podem assisti-la. E aí eu pedi a todos vocês que, quando assistir pelo menos as nossas aulas de direito tributário aqui, toda vez que você estiver assistindo, além de ler o material didático por escrito, que eu também coloco no sistema, é importante você sempre estar com um papel e uma caneta na mão. Você não precisa anotar tudo que eu falei, porque muitas das coisas que eu falo estão na cronologia do material que eu disponibilizei para vocês, que é um material teórico. Mas é extremamente importante e legal que vocês anotem dúvidas, anotem questionamento, anotem indagações acerca do que eu estou falando, e muitas das vezes eu vou falar algumas coisas até mesmo de propósito, para provocá-los, que vocês tragam essas dúvidas, essas questões e esses questionamentos para a aula. Então, a aula nossa, quando a gente trabalha toda segunda-feira às 21 horas, a nossa aula vai ser literalmente tirar dúvidas, um bate-papo, um esclarecimento de algum ponto que alguém teve. Então, é de extrema importância e muito fundamental que todos vocês tenham assistido o vídeo. E quem não assistiu, chuta o balde? De jeito nenhum. Assiste aqui, que vai ter dúvidas de colegas que vai ajudar os demais. E se ninguém assistiu? Então, beleza, agora essa semana nós vamos ter 2 vídeos para assistir, da semana passada e mais um novo que o professor vai postar amanhã, se Deus quiser. Ok? Então, é assim que a gente vai trabalhar durante esse semestre. E aí eu queria saber de vocês. Vocês assistiram? Todo mundo assistiu? Ninguém assistiu? Como é que foi, turma? Eu preciso desse feedback. A Lu assistiu? E você, Caio? Eu não terminei não, falta 10 minutos ainda para mim terminar de ver. Perfeito. E aí, o que vocês acharam? Assisti. Show de bola, Elza. E aí, o que vocês acharam? Concorda, discorda? O que vocês têm de colocação a respeito do que eu falei lá? Olha, da parte histórica, nada a discutir, né? Porque você fez uma evolução mesmo, uma cronologia. Agora, depois, não sei se é o momento, professor, mas depois eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre repartição de competência tributária, que você comentou dos percentuais e tal, e eu queria que você aprofundasse nesse tópico, assim, porque eu não entendo nada. Por que é dessa forma? Por que é 70, 25 e 5, assim? Isso, na verdade, quando a gente começar a falar dos tributos mais específicos, eu vou voltar e falar isso. Que existem as espécies tributárias, que nós vamos aprender todas as 5 espécies, que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições sociais.
Cada um desses, porque a gente tem uma fala muito equivocada, Lu, que quando a gente vira e fala assim, todo imposto é tributo, tá certo? Tá, todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo é um imposto. Então, nós vamos aprender que existem 5 tipos de tributos. E aí, quando a gente falar os 5 tipos de tributos, eu vou entrar justamente nessa situação de que arrecada. Porque lá na Constituição, quando vocês aprenderem direito constitucional, nós temos lá no artigo 24 da Constituição, turma, as competências tributárias. Então, compete à União, aos estados, aos municípios, legislar sobre direito tributário também. Nós temos isso. E aí nós vamos falar muito, Lu, quando a gente entrar no direito constitucional tributário, que provavelmente vai ser a próxima aula ou a outra, que a gente começa a falar de como que é a competência e o que cada um tem para si, dos entes públicos federados, município, estado e União. E aí, quando eu falar disso, eu vou explicar esses 25, 5 e 60 e 70, algo nessa média, e vou mostrar como que a gente é refém do poder federal. Mesmo a gente estando num Estado democrático de direito, mesmo a gente tendo concepções de autonomia dentro do nosso sistema constitucional, nós somos reféns. E como que você pode ter isso no dia a dia? Com a turma da manhã, até conversei muito isso e falei muito isso no vídeo, turma, que é o seguinte, toda vez que a gente tiver dificuldade de entender alguma coisa no âmbito tributário, joga para dentro da nossa casa, com uma vida de uma família, você vai entender. Sempre. Tá? Quando você pega uma Argentina que deu calote, por que a Argentina, a moeda está extremamente desvalorizada? Porque você tem um contexto ali histórico que ela deu calote. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula que o Brasil gasta mais por ano pagando juros e dívida pública do que investindo na educação e saúde pública do Brasil. Aí um tanto de gente fica revoltado, né? Nossa, que absurdo! Como que eu posso resolver isso? Aí algumas pessoas viram e falam assim, só dá o calote. Calote é falar, devo, não nego e não vou pagar. Só que o Brasil, como nós não somos autossuficientes, a gente depende de um núcleo, de uma série de países, de uma série de investimentos. E se eu falo que eu vou dar calote, todo mundo que quer investir aqui vai embora daqui, ou começa a investir em outros lugares. É o que aconteceu com a Argentina quando ela deu calote. Todas as multinacionais foram embora da Argentina. E o que ela teve que fazer? Ela desvalorizou seu papel moeda. Por quê? Porque ela não era mais atrativa para ninguém. Então, quando você tem a desvalorização do seu papel moeda, você vira para quem tem dinheiro e fala que aqui tem risco, mas se você apostar aqui, se você ganhar, você vai ganhar muito mais do que qualquer outro lugar. Então, a gente vai mostrar isso dentro do nosso mercado financeiro, como que isso se dá na prática. Né? Então, a mesma coisa a gente tem também a nível, turma, de investimentos. Então, eu vou trabalhar e vou mostrar isso tudo para vocês no nosso contexto. E vou mostrar justamente essa divisão aí da questão, principalmente de repartição de valores, repartição de competência que a gente tem. Tá? Só para pegar esse exemplo, é uma coisa muito interessante, né? Eu não sei se eu citei lá no vídeo, que eu faço alguns vídeos por semana, eu não sei se eu citei lá no vídeo, é a mesma coisa de virar falar assim, a Lu deve ter 19 anos, né, Lu? Provavelmente. Que me dera. A Lu, quando fez os seus 18 anos, ela ficou feliz da vida e virou para os pais dela e falou assim, pai, mãe, eu sou independente e porque agora eu fiquei maior de idade e pronto, acabou. Gente, que independência que é essa? Nenhuma. Você só ficou maior de idade e está cheio de responsabilidade que não é legal ter. Por quê? Por que não é legal? Por que não é independência? Porque você não tem dinheiro. Você depende dos pais, você depende do seu pai, de sua mãe ou de quem vive com você. Então, é mais ou menos a mesma coisa que a Constituição faz com os estados e municípios. Olha, todo mundo tem independência, todo mundo tem autonomia. Gente, mas que independência que é essa que a gente consegue num país onde o sistema é um sistema capitalista? Uai,
Pode fazer o que você quiser, beleza, mas sem dinheiro, como é que a gente faz? Né? Então é a mesma coisa a gente falar, o pai ou mãe, eu sou independente. Então vai pegar uma enxada e vai ser independente mesmo. Então a gente vai mostrar isso no nosso contexto também, que esse sistema constitucionalista ele traz essa grande reflexão para a gente ter uma ideia, tá? Mais alguma colocação, alguma dúvida? Alguém teve aí, em específico, da matéria, lá do vídeo? Cenas para os próximos capítulos. Joia, mas vamos lá, traz mais coisa para mim, gente. E aí? E sobre imunidade recíproca também, assim, eu não domino muito, você falou sobre isso no vídeo. Perfeito. A imunidade recíproca, Lu, ela foi conquistada e ela veio justamente quando nós tivemos a República Velha instaurada, ali em 1889, 1890. A imunidade recíproca, a gente volta a estudar ela quando a gente falar dos princípios constitucionais do poder tributar, tá? Mas o que é importante a gente entender essa questão da imunidade recíproca agora dentro do nosso sistema constitucional? Ela e várias outras questões foram copiadas da Constituição americana e do sistema americano. E a imunidade recíproca, o que é? É você ter a imunidade entre os entes da federação. Então, entre Estado, município e União, existe imunidade entre eles. O que é essa imunidade recíproca? Que um ente não tributa o outro. Por quê? Porque isso hoje, nos nossos dias atuais e na nossa Constituição, então, vigente, ainda é mais fácil a gente conseguir entender. Por quê, professor? Vamos lá. Quando a gente tem uma situação a qual nós temos que produzir, e tudo que a gente produz, parte a gente paga um tributo. E os tributos, como eu falei, não nascem em árvores. Eles são destinados a custear uma série de coisas e papel do Estado. Então, quando vocês aprenderam lá o direito administrativo, vocês viram lá as regras, as ordens, todas bacaninhas acerca do direito administrativo. Como fazer gestão, como não ter improbidade administrativa, uma série de outras coisas. Só que aqui nós temos o seguinte, não adianta você nada administrar se você não tem dinheiro. E aqui quem dá o dinheiro para o governo e quem banca o governo todo é o contribuinte, que somos nós. Toda vez que falar no jornal, né, gente, agora vocês vão ficar mais pé da vida ainda, porque vocês vão começar a entender o que os jornais veiculam no dia a dia. Então, toda vez que falar assim, o governo pediu ao Tesouro não sei o quê. Você sabe quem que é o Tesouro do governo, gente? Somos nós. Tá? Então, eu estava dando uma aula dessa uma vez, aí o pessoal virou e falou assim, então o Tesouro é o Kiko. É o Kiko do Chaves mesmo. Né? Nós somos o Tesouro, nós somos o Kiko. Nós somos literalmente o Tesouro do governo. Toda vez que eu falo governo socorre ao Tesouro, o governo socorre a sociedade, porque quem paga a conta somos nós. Né? Então, nós temos essa situação e nós temos essa questão. E o que é a imunidade? Poxa, o governo não tem que pegar dinheiro da sociedade para bancar toda a máquina pública? Tem. E tudo que o governo faz para a sociedade é para manter ela funcionando bacaninha. Serviços públicos, questões essenciais, etc. e tal. Só que o governo, além de ter as funções e atribuições para a sociedade, ele também tem uma máquina burocrática. Principalmente se você pensar nos três poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. E entre isso, você tem várias questões ali que podem ser tributadas. Tipo, eu tenho um terreno da União, vamos supor, a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, fica num grande campo aqui na Pampulha, onde está num terreno do município de Belo Horizonte. Já imaginou que filé se Belo Horizonte pudesse cobrar o IPTU dessa área enorme que é a UFMG da União? Seria maravilhoso. O município de BH ia recolher um valor espetacular. Mas ele recolhe? Não, por quê? Porque existe uma imunidade entre os entes da federação.
entre a União, entre Estado e município. Por quê? Porque se não existisse, Belo Horizonte ia cobrar da União. A União poderia até pagar para a BH, correto? Correto. Mas de quem que a União tira dinheiro para pagar? A gente. E aí, o que ficaria mais caro? Os serviços e as questões da União. E vice-versa. O município tem que pagar os impostos federais para a União. De quem que o município ia tirar dinheiro para pagar? Da sociedade. Então, quando eu falo em imunidade recíproca, eu estou falando em imunidade entre estados, União e municípios, e pensando que essa imunidade ela é sempre para fazer com que não gere mais custo para a sociedade. Tranquilo? Mais alguma... Tranquilo. Professor, Diga, Caio. estende para fundações, autarquias, essa reciprocidade? Estende, existem regras específicas e tem coisas a serem observadas, não é qualquer tipo de tributo, são apenas os impostos, e isso está disposto lá no artigo 150 da Constituição que a gente vai trabalhar. Quando eu trabalhar os princípios constitucionais do poder de tributar, que é o artigo 150 e seguintes da Constituição, a gente vai aprofundar mais a isso. Mas estende as autarquias, as fundações de direito público, a essas entidades? Sim. Por que estende? Porque o intuito principal de fundação pública e autarquia é fazer e executar atividades que o governo deveria fazer e, às vezes, ele não dá conta. Essa é a lógica. Tá joia? Mais alguém? Tá bom, obrigado, professor. Não teve mais nenhuma dúvida? Nada? Eu falei tanta coisa legal lá que dá para a gente ficar pé da vida. Ninguém? Só isso? Gente, vocês conseguiram, quando eu postei aquele vídeo, que é dessa primeira aula, que é a aula lá onde eu falo sozinho, infelizmente, mas é importante eu falar, vocês conseguiram ter uma ideia, porque isso às vezes tem uma grande dificuldade para a gente, porque hoje é tudo muito, entre aspas, simples. Quando a gente fala em cruzamento de dados, quando a gente fala de ir no supermercado, pegar uma nota fiscal, pegar uma nota no posto de gasolina, ter tudo lá mostrando o que você gastou, o que você não gastou, tudo certinho. Só que antigamente, não é muito tempo atrás, não, tá, gente? Eu estou falando aí de mais ou menos 40 anos atrás, no máximo, você tinha alguns controles contábeis e tributários, mas você não tinha esse cruzamento de dados, como existe desde 2000 e pouquinho para frente. Então, tudo era muito feito na questão do quê? Da anotação, do papel, da munheca. Antigamente não tinha nem computador, não tinha nem máquina de escrever, então era tudo no papel. Se vocês fizerem uma pesquisa aí no YouTube, no Google, a respeito de como surgiu o imposto de renda, que é uma matéria que a gente vai trabalhar no semestre que vem, vocês vão ficar abismados por que e como que era, e por que o símbolo do imposto de renda é o leão. Tem tudo tem um fundamento por trás disso. Isso é muito legal a gente entender. E aí, quando você pega e entende que existia uma grande dificuldade, tanto de contingente humano e tecnologia não existia, você começa a entender por que algumas coisas tributárias são do jeito que são, tanto para o bem quanto para o mal. Lá no que eu mostrei a questão histórica para vocês, ficou muito evidente que essa raiva que a gente tem, às vezes, de pagar tributo, não é uma raiva nossa. É uma raiva em um contexto social. É uma raiva em um contexto de educação que a gente teve. Por quê? Porque desde que a gente foi colonizado, a gente paga tributo. E quando a gente pagava tributo, vamos falar, até uns 40, 50 anos atrás, a gente não tinha a ideia e a noção do que era contrapartida. E o que era, turma, ali uma situação
de retorno financeiro. Você achava que o Estado só queria te tirar. E hoje a gente tem que ter essa concepção de que políticas públicas são essenciais para a manutenção de um Estado brasileiro. E, pelo amor de Deus, quando eu falo em política pública, eu não estou falando de partido A, B ou C, não. E isso é muito importante. Se vocês pegarem aí agora, vou abrir aqui para ler para vocês, tá? A Constituição nossa da República, lá no finalzinho dela, tem o artigo, deixa eu abrir ela aqui, quer ver? Só um minutinho. Aqui, ó, artigo 239, minha cabeça está boa, não está ruim ainda, não. Artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integridade Social, criado em 1970, e para o PASEP, também criado em 1970, passa a financiar, nos termos da lei, seguro-desemprego, outras ações da Previdência Social, ou abandono e outras situações. Gente, o que eu estou lendo nesse artigo aqui? Uma questão muito clássica. É normal eu abrir o Facebook, o Instagram, e ter gente lá postando que o Bolsa Família, que o Bolsa não sei o quê, que o auxílio reclusão, que o auxílio não sei o quê, é fruto do governo A, B, C ou D. Está errado. O seguro-desemprego, auxílio reclusão, auxílio, os benefícios que existem, eles foram criados em 1970. É só você ler o artigo 239 da Constituição, que recepcionou essa legislação. Gente, em 1970 nós vivíamos num Estado o quê? Tecnocrático militar. Eu não estou falando que ele era bom ou que ele é ruim, não. Eu estou falando que, às vezes, você me joga uma informação criticando alguns tipos de questões sociais, falando que é fruto do governo do Estado Democrático de Direito. Não. Política pública social sempre existiu, ela só é trabalhada no intuito de evoluir, e assim a gente tem que acreditar. Correto? Só que ela foi instituída quando? Com a criação do PIS, PASEP e a COFINS, que são contribuições para financiar a seguridade. E seguridade é previdência, assistencialismo e saúde. Então, é importante vocês terem em mente que esse tipo de política não é uma política do governo Fernando Henrique Cardoso, Itamar, Lula, Dilma, o Temer, nem agora o atual. Isso é política pública que já vem desde 1970, e ela só foi sendo cada vez mais desenvolvida. É muito interessante que eu coloquei na aula para vocês, turma, também, uma outra questão bem legal, que é a questão que a gente vai aprender, que é a famosa tributação progressiva ou regressiva. Ou seja, você cobra o tributo depois que a operação acontece, ou seja, você posterga a próxima cadeia, ou você antecipa uma tributação. Até hoje nós temos isso no nosso contexto tributário. E surge aonde? Surge no período, justamente no Estado populista. Por quê? Porque lá a gente tem um êxodo rural, as pessoas vêm trabalhar aqui, criam-se grandes centros urbanos, grandes centros de consumo, e você manda o fiscal para dentro da fábrica, porque eu prefiro ter um fiscal controlando uma produção em série do que um fiscal em cada esquina. Ou seja, esse tipo de tributação que até hoje é empregado, que se fala tributação antecipada ou postergada, eu expliquei lá para vocês e mostrei para vocês, turma, justamente isso, tá? Justamente neste sentido. Mais alguma dúvida, turma? Professor, nesse meio que você falou da questão do progressivo e regressivo e do contexto histórico, quando que começa a discussão do imposto sobre grandes fortunas? Porque pelo que você falou no vídeo, até onde é que eu vi, faltou terminar, né, de assistir,
você fala de uma progressão, por exemplo, a questão do quinto do ouro. E eu acho que isso passa muito pela revolta, porque financia políticas públicas, mas quem financia é uma certa parte da população. Certa parte da população que detém realmente a renda não é taxado o trabalhador formal. Então, em que momento que começa a tramitar essa discussão? Tá, então vamos lá. A primeira coisa que é muito interessante, e ao longo das nossas aulas a gente vai discutir isso, e eu vou mostrar para vocês, porque aqui a gente está aí crescendo em conjunto. Quem sou eu para falar que é assim, pronto, acabou? Então, opiniões contrárias são muito bem-vindas e importantes, porque faz a gente refletir. E tem uma questão que é muito interessante, que é o seguinte: quando eu for ensinar semestre que vem para vocês o imposto de renda, eu vou mostrar para vocês que o imposto de renda hoje ele atua muito mais no campo das pessoas que não têm condições financeiras do que quem tem muito dinheiro, tá? Mas o imposto de renda ele não foi criado e ele não começou em lugar nenhum do mundo, porque primeiros locais que ele foi criado foi na Europa e nos Estados Unidos. Ele não foi criado para tributar as pessoas com menos padrão de vida, ou seja, com menos acumulação de riqueza. Ele foi criado com o intuito meramente robinhoodiano, ou seja, tirar dos mais ricos para dar para o mais pobre, tá? Ele teve essa estrutura. Houve uma briga violenta durante mais de 50 anos na Europa e Estados Unidos contra esse imposto, e aí as sociedades ricas viram que não adiantava brigar mais com o governo. Por quê? Porque já tinha uma nova forma ali de se tributar e de se cobrar aquela questão. E o que as pessoas, então, com poder aquisitivo e com maior acesso à informação, fizeram? Desenvolveram outras formas de serem tributados de forma menos gravosa. É a mesma coisa no Brasil. Se a gente é assalariado e recebe na fonte, ferrou. Eu vou morrer no imposto de renda. Mas se eu sou empresário e tenho um tanto de conta para pagar e etc. e tal, que é o que o Paulo Guedes está falando, você declara que você tira um prolabore de um salário mínimo, recolhe só sobre um salário mínimo, e o resto você lança tudo como distribuição de lucro, que não vai ter tributação tão alta quanto o imposto de renda da pessoa física, mas tem a tributação. Por que eu estou falando isso? Porque qualquer tributo que a gente defenda, independente se ele vai acontecer para o Eduardo, para o Caio, para a Lu, para qualquer pessoa, ele vai refletir na sociedade como um todo, e principalmente nos mais pobres. Então, a Constituição de 88, indo ao encontro da sua pergunta, Caio, a Constituição de 88 ela traz lá no artigo 153, inciso 7, que é de competência da União instituir impostos sobre grandes fortunas. Há previsão constitucional, mas até hoje o governo federal não fez uma lei para instituir um imposto sobre grandes fortunas. Então, só há previsão na Constituição. E tomara que o governo não faça isso e não passe nada. Por quê? O que é grande fortuna para você, Caio? É ter quanto na sua conta? Difícil estimar, assim, né, professor? Não, sei lá, fala na casa de coisa. bilhões. Hã? Na casa de bilhões, na casa de 1 bilhão, 500 Aí, milhões. que legal. Para o Caio, grande fortuna era ele ter 1 bilhão. O professor, se ele tivesse 10 mil na conta dele, ele já se sentiria afortunado. Você está entendendo como essa questão é extremamente subjetiva? E é complicado, é complexo isso. Mas eu estou fazendo essa brincadeira aqui de uma forma proposital justamente por conta disso. Então tá, eu vou tributar só os afortunados. Mas quem que gera grande camada de empresa? Indústria, empresa, que são os grandes milionários. E você acha que ele vai pagar um imposto desse, uma tributação desse, sem redistribuir para a sociedade? Claro que não. Então, o que ele presta de serviço, o que ele vende de produto, vai ficar mais caro, porque ele tem que manter o que ele tem que ganhar. Ou ele pega as coisas dele e vai investir em outro país. Então, não defendam nenhum tipo de novo tributo. O que tem que ser feito, uma reforma tributária onde se torne um sistema brasileiro menos complexo, porque, infelizmente, ele é muito complexo. E isso gera custo, isso gera despesa, e isso gera um grande trabalho e uma coisa violenta. Ok?
Mais alguma dúvida? Gente, outra coisa. Falando aqui da VA1, tá? Eu falei na última aula, volto a repetir. O que é a VA1? Vocês vão fazer individual, em dupla, em trio ou em grupo de no máximo 4, 5 pessoas, tá? Uma VA1 que é justamente fazer e pegar os custos de uma família. Não quero saber a família de quem, nem de nada, e nem ver cópia de documento de ninguém. Se você quiser inventar, você inventa também, mas inventa uma coisa que tenha lógica. Então, é a família do Eduardo. Quem que trabalha na casa do Eduardo? O Eduardo e a esposa. Então, eu pego o contra-cheque do Eduardo e da esposa coloco lá. Entradas, vamos supor, R$10.000. Só que eu tenho que pegar o contra-cheque para ver o que tem de desconto. Esses descontos é o quê? Tributo A, B e C. Então, eu vou planilhar. Dos 10.000, sobrou só 7.000 líquido, porque tem desconto de tais tributos. Beleza, dos 7.000, o que o Eduardo tem que fazer? Pagar a conta de água, luz, escola da filha, plano de saúde, uma série de coisas. Cada coisa dessa, eu pego o comprovante. Então, eu vou pegar a conta de luz lá, deu R$200. Eu coloco R$200 a conta. Mas o que tem de tributo na conta de luz? Aí eu vou ler a conta de luz para ver o que eu pago de tributo nela. E vou achar uma cacetada de tributo. A mesma coisa, supermercado, e assim sucessivamente. E você ir planilhando os tributos de cada conta. Porque você vai ver o tanto que você paga de tributo em tudo que você faz. E aí você vai chegar numa carga tributária que essa família suporta todo mês. Além de já receber um salário com tributação, o que sobra, tudo que você compra ainda tem uma tributação pesada. E aí vocês vão fazer uma análise crítica quanto a isso. Concordo, discordo, concordo em parte, eu li num site tal que fala isso, etc. E tal. Então, é uma coisa simples, um planejamento, uma planilha dessa família, para você ver o tanto que ela paga de custo de despesa e o tanto que tem de tributo dentro dessas questões. Professor, mas eu não sei o que é tributo A, B ou C, mas é isso que eu quero que você tenha curiosidade, pegue, tenha dúvida, traga para mim na aula, mande para mim no Zap, para eu falar está certo ou errado, ou faça o trabalho errado, mas não vai perder ponto por conta disso, mas no sentido de peguei, li, fiz, eu não entendi. Exemplo, quando você pega o contra-cheque, muitas pessoas acham que o FGTS é tributo. Não é. O FGTS é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que não tem nada a ver com tributo. Porque a gente vai explicar essas questões. Mas o INSS é um tributo? É. O imposto de renda retido na fonte é um outro tributo? É. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Tá ok? E aí eu vou marcar no início do mês que vem ainda para vocês apresentarem, me postarem ele. Mas eu preciso que durante esse mês vocês já resolvam com quem vai fazer, ou se vai fazer sozinho, e já começa a coletar esses documentos para fazer uma planilha bacaninha. Ok? Mais alguma dúvida? Professora, eu não sei se foi só comigo, mas eu dei uma olhada no sistema aqui da faculdade, a sua disciplina não aparece para mim. E nem o conteúdo dela. Jura? Você está... Juro. Para mim está aparecendo, eu já alimentei ela lá. Pois é, para mim não, nem para o Fabrício. Para mim também não aparece. Vocês, gente? Só um minutinho aqui, quer ver? Sala virtual, disciplinas, direito financeiro, tributário 1. Está aqui, bonitinho. Está no SF Web? É. Para mim não aparece. No sistema da faculdade aparece, né? Para mim também não aparece, não. Tá, então eu vou falar com o Gustavo. Deixa comigo que eu vou falar com ele aqui agora. A maioria de vocês não está acontecendo, né? Vou falar com ele e dou notícia para vocês. Beleza, gente? Beleza, combinado. Mais alguma dúvida, turma? Ô, professor, boa noite, Silva. Tá bom, Silva? Tranquilo. Duas dúvidas aí, não tem nada a ver com o contexto da aula aí. Fica à vontade, A primeira é sobre esse novo método que a faculdade está adotando aí. Vão ter aula aí na terça e na quinta. Você sabe me falar mais um pouco sobre isso? Que eu me perdi.
Na verdade é o seguinte, ô Silva, só cortar uma coisa aqui. Se o sistema cair, eu mando um novo link, tá? Mas, na verdade, é o seguinte, a gente continua dando a aula normal, tá? Mas por quê? Tanto que eu gravo o vídeo da aula, posto para vocês. Nesses dias que não tem a atividade do professor, em tese, seria um dia para você pegar, assistir esse vídeo, fazer anotações, etc. e tal. E aí, na nossa aula, a gente faz isso aqui, uma dinâmica, uma coisa mais prática por conta disso. Agora, o porquê dessa grade e tudo, aí é mais com a coordenação. Mas essa metodologia é para ficar uma coisa mais dinâmica, para eu também não ficar falando igual um doido aqui para vocês e todo mundo fechar a câmera e me abandonar aqui. Entendi. Outra coisa, você dá aula de organização do Estado e dos poderes no terceiro período, correto? Terceiro, oitavo e nono. Terceiro da organização dos poderes do Estado e o oitavo, tributário 1 e nono, tributário 2. Pois é, o que acontece? E essa matéria que está no terceiro, ela consta no quarto período, né? Porque ia fazer uma matéria do quarto período, que agora é no outro terceiro período. Isso eu não sei. Ô, Silvio, isso é com a coordenação, que eu não sei te explicar direito, não, para te ser sincero, viu? Entendi, porque parece que mudou aí os nomes, a nomenclatura também das matérias, é isso? Mas isso é com a coordenação, não vou saber te ajudar muito, não, para te ser sincero. Entendi. Era só para ter essa ideia mesmo, mas ficou bem explicado aí. Tá bom? Esse outro eu corro atrás lá. Então, beleza.